Querido amigo, boa tarde. Deus abençoe o seu coração neste dia e guarde a sua mente nestes últimos dias dos últimos dias, quando nós aguardamos a promessa do Senhor lá em Apocalipse 21, quando ele afirma: venho sem demora. Venho sem demora ali é quando eu sair, logo chegarei. Muito próximo está o nosso amado Senhor para o encontro com a noiva, que é a sua igreja, que é composta de todos aqueles que nasceram de novo e foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que foi morto e reviveu. Portanto, Deus abençoe o seu coração. Queridos, há um texto na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde Paulo traz a seguinte exortação para o nosso coração: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é uma carta alegre e certamente é a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Quando você ler esta carta, você vai encontrar alegria em todos os capítulos. Eu sempre recomendo às pessoas que estou discipulando a ler esta carta 50 vezes. Você vai ganhar esta carta quando colocar o seu coração nela. A minha pergunta é: será que o apóstolo Paulo está correto nesta palavra de encorajamento, convidando o nosso coração a ter alegria em todo o tempo, sempre, constantemente? É possível ser um cristão alegre? Às vezes me parece que os cristãos são pessoas taciturnas. Você já participou de um momento da ceia? A ceia parece às vezes um funeral, quando deveria ser um momento alegre. Falamos da morte de Cristo na cruz. Paulo diz: eu me glorio na cruz de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Como diz Paulo em Romanos, é para que andemos em novidade de vida. Então, um momento de alegria, a participação da ceia, a Páscoa, que vamos ter agora nos próximos dias. Então, nesta carta, Paulo está falando de alegria o tempo todo. É interessante, queridos, porque esta carta foi escrita de uma prisão romana. Paulo está preso. Quando ele termina aquela viagem do navio, lá em Atos 27, Atos 28, ele está preso por 2 anos numa prisão domiciliar. Ele pode receber alguns irmãos e amigos ali, mas ele não pode sair. Não pode ir ao mercado, não pode ir à beira do rio, não pode ir à sinagoga. Paulo não pode ir, não pode vir. Ele está limitado naquela casa, em Roma, e tem como companhia, a cada 6 horas, um novo soldado, escalado por Nero, segundo alguns estudiosos, eram os da guarda pretoriana, para cumprir o seu trabalho como guarda daquele prisioneiro. No capítulo 1 deste livro, desta carta, há 4 coisas que eu quero mencionar. A primeira delas está no versículo 12. Capítulo 1, quando Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Interessante. Paulo não está falando do seu progresso pessoal. Paulo não está falando do quanto ele progrediu como apóstolo. Paulo não está falando dele próprio. Ele não está preocupado com o seu progresso pessoal. Não é disto que ele quer falar. Ele quer falar de como o Evangelho está avançando, atravessando fronteiras, alcançando vidas, alcançando corações, entrando em lugares não alcançados. E Paulo diz que as circunstâncias que não lhe eram favoráveis estavam contribuindo para o avanço, para o progresso do Evangelho.
você sabe que as circunstâncias podem funcionar como um ladrão da nossa alegria. Ora, qual é a razão que Paulo olha para as circunstâncias e ele vê as circunstâncias como um lucro, como um progresso? Queridos, nós temos aqui a mente de Paulo. Que mente fantástica, que mente tremenda, Paulo revela. Aos Coríntios, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, e Paulo toma esta mente e vive esta mente. E não permite que este momento de limitação onde ele está venha fazer dele um cristão taciturno, lamuriante, queixante, reclamante. Você pode ler esta carta, você nunca encontrará nenhum termo de reclamação de alguém procurando o culpado porque está em cadeias. Então as circunstâncias não estão contra Paulo. Paulo diz que elas estão a meu favor e elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Que coisa interessante. A segunda questão que Paulo menciona aqui, no versículo 13, ele fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Eu penso nos irmãos que leram a carta e naqueles que ouviram Paulo falar sobre isso, eles devem ter pensado e perguntado, mas Paulo não é preso de Roma? Ele não é um preso de Nero? Ele não é um prisioneiro do imperador? As cadeias de Paulo não são romanas? Paulo não pensa assim. Paulo não se vê como um preso de Nero. Paulo não se vê como um prisioneiro romano, ou um prisioneiro do imperador. Não foi Nero que o colocou ali. Paulo apresenta-se em Efésios capítulo 3, capítulo 4, em Filemão, versículo 1, como um prisioneiro de Cristo. Por isso ele afirma, as minhas cadeias em Cristo. Que mente, que forma de pensar fantástica, meus amados irmãos. Ele não fala das cadeias romanas. Eu entendo que Paulo olha para toda aquela situação ao seu redor e ele entende, eu estou aqui porque sou um preso de Cristo, estou ligado a Cristo, estou em Cristo e Cristo está em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por esta razão estou aqui porque Deus quer, é vontade de Deus, Cristo quer, a quem eu sirvo. Paulo apresenta-se aos romanos como servo. Esta é uma característica da apresentação de Paulo. Paulo servo, Paulo escravo de Jesus Cristo. Que mente saudável, fantástica, maravilhosa, revela o apóstolo Paulo. Mas há uma terceira questão. Paulo diz aqui, as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Os da guarda pretoriana são os soldados, são os guardas, alguns afirmam que são os guardas da nata. Eles recebem a escala de Nero, o imperador. Estes guardas é que estão cumprindo o seu trabalho ali ao lado de Paulo. Dr. Ray Stedman, foi pastor da igreja de Palo Alto, nos Estados Unidos, ele pergunta no seu livro A Dinâmica da Vida Autêntica, quem é que está preso naquela casa em Roma? Paulo ou os soldados? O que é que você diria? Qual seria a sua resposta? Dr. Stedman responde, os presos ali são os soldados, eles que estão algemados. Eles são obrigados, por força do seu trabalho, da sua escala, de obedecer o mandamento do imperador, a ficar ao lado de Paulo por 6 horas. Eles ouvem a pregação de Paulo aos seus amigos, eles ouvem a defesa de Paulo, eles precisam ler os escritos de Paulo na sua defesa, eles ouvem as orações de Paulo, a comunhão que Paulo tem com os irmãos que vão visitá-lo. Que coisa tremenda! Os soldados são os prisioneiros. Paulo está livre. Aos Efésios ele diz que ele está assentado nas regiões celestiais com Cristo. A mente de Paulo é a mente de Cristo. Os soldados estão presos. Paulo está livre. Se você ler o capítulo 4, Paulo diz, os da casa de César vos saúdam. Quem são os da casa de César?
São os soldados que se converteram. Agora nossos irmãos estão saudando os irmãos. Que tremenda experiência do apóstolo Paulo. Que fantástica oportunidade ele tem. Ele está dizendo a nós, você está limitado? Você está experimentando alguma limitação? A limitação vem, de alguma maneira, uma enfermidade, uma questão financeira, uma questão familiar, uma questão no trabalho. Qualquer questão que está limitando você, você pode usar esta circunstância, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho tenha progresso, para que o Evangelho vá aos povos não alcançados. Em nenhum momento desta carta, Paulo está pedindo, irmãos, orem para que as cadeias sejam quebradas. Irmãos, orem para que eu seja liberto. Irmãos, quando vocês estiverem reunidos a orar, peçam ao Senhor que envie os seus anjos aqui para quebrar essas amarras. Paulo não está pedindo isso. Paulo está falando do progresso do Evangelho, de como o Evangelho avança, mesmo quando nós estamos limitados. O Evangelho não está limitado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas uma quarta questão, Paulo fala aqui no capítulo 1, ele diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Ele está falando dos irmãos. Um grupo estimulado pelas algemas de Paulo pregam com alegria. Pregam com mais desassombro, intrepidez. Mas há um grupo que está com inveja. Há um grupo que é contencioso. É um grupo que é maledicente, maldizente. É gente mal resolvida, é gente mal sarada. É gente com uma série de circunstâncias na sua vida e está sempre procurando quem é o culpado, quem causou isto, por que razão isso está acontecendo comigo, onde está Deus, onde estão os milagres, onde está o poder de Deus. É gente de um cristianismo pequeno, anão, nanico, é gente de uma crença doentia, de uma teologia doentia, diminuta, corrompida. Irmãos queridos que poderiam crescer, ir adiante, poderiam ser muito úteis, pastores, pregadores, que poderiam ter uma exposição santa, poderosa, intrépida, audaciosa, cheia de um alimento saudável, porém estão olhando para as cadeias que por um momento limitam, amarram as suas vidas. Eu lembro que eu preguei numa igreja certa vez e eu saudei a igreja com graça e perturbação da parte de Deus. O irmão disse lá no auditório, está amarrado. Essa teologia tão complicada, não é? De gente que se amarra ao marxismo, de gente que se amarra à missão na íntegra, de gente que se amarra à prosperidade, de gente que se amarra ao triunfalismo, de gente que se amarra ao sensacionalismo, de gente que se amarra aos cultos de milagres, né? De gente que se amarra a uma pseudo-adoração, a um pseudo-evangelho, de gente que se amarra a qualquer interpretação, a qualquer pregador, aos mercantilistas de plantão, por não conhecerem as Escrituras e não desenvolverem a mente de Cristo que receberam e não obedecerem o chamado do apóstolo Paulo para ter alegria sempre, alegria no Senhor, alegria em Cristo, em quem Ele é, no que Ele está fazendo. Deus está realizando uma obra na sua vida. Mas pastor Josué, está muito difícil, está muito complicado, as tribulações estão muito fortes, as aflições estão muito pesadas, a porta não abre, a dificuldade não vai embora, a enfermidade não sai da minha vida, as questões que me cercam hoje são extremamente limitadoras, eu não vejo nenhum sinal no fim do túnel. Querido,
Irmão, querida irmã, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia diariamente, vá ao Senhor em oração, adore ao Senhor, desenvolva o seu tempo de intimidade com o Senhor, cresça nisso, ame ao Senhor, ame a Trindade, quebrante-se diante do Senhor, confesse os seus pecados, procure uma igreja séria, onde a palavra seja exposta, onde a Bíblia seja pregada. Não vá a uma igreja de eventos, de movimentos. Não vá a uma igreja cuja prioridade é o movimento de células, cuja prioridade é o movimento de crescimento numérico, cuja prioridade é o movimento que produz o humanismo. Não vá nisto. Não se envolva com isto. Vá a uma igreja séria, onde a palavra está presente, onde a Bíblia é exposta, ensinada. Experimente o que Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós sempre teremos gente como esta aqui, gente contenciosa, gente que está criando obstáculo, gente que é fofoqueira, maledicente, maldizente. Você sabia que o maldizente, o maledicente, o fofoqueiro, a palavra para eles, no Novo Testamento, há duas palavras. A primeira é periergo, está lá em Atos 19, quando eles estão queimando livros de artes mágicas. É a palavra ali para feitiçaria. O maledicente, o maldizente, o fofoqueiro, é um bruxo na igreja, é um maledicente, é um maldizente, é um feiticeiro dentro da igreja. Deve ser confrontado, chamado à confissão de pecados, ao arrependimento. Se não o fizer, deve ser expulso da igreja, porque a igreja não é lugar de feiticeiros. Uma outra palavra que Paulo utiliza quando escreve a Timóteo é a palavra diaboloi. É gente do diabo mesmo, que está ali criando dificuldade, não cresce, não amadurece. É um bando de gente infantil que o pastor precisa levar a eles semanalmente mamadeira, chupeta, pirulito, balinha, trocar as fraldas. Mas eles não querem fazer mudanças, não querem confronto, não querem arrependimento, não querem confissão de pecados. Essa gente nunca anda, nunca cresce, nunca muda. Essa gente sempre cria obstáculo ao Evangelho. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, eu não quero criar nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem criado obstáculos ou você tem facilitado? Você se alegra nas circunstâncias? Você se alegra nas limitações? Você avança apesar das críticas, dos comentários, da oposição, dos Demas, dos Alexandres, dos Diótrefes? Você continua avançando com alegria, com gozo, com fogo do Senhor no seu coração. Faça isso. Avance. Avante. Deus o abençoe. Faça discípulos. Invista em missões. Apoie missionários sérios, éticos, que estão plantando igreja e fazendo discípulos. Não apoie turistas. Abençoe a sua igreja, se ela é uma igreja séria da palavra, seu pastor, família dele. Fique firme, em nome do Senhor Jesus. Estamos aguardando o Senhor. Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.